Você já tentou seguir em frente, mas algo o prende a ele, como se uma parte sua ainda estivesse enraizada naquele vínculo que insiste em não se romper. As lembranças surgem nos momentos mais inesperados. O coração hesita diante de novas possibilidades e a mente volta sempre ao mesmo lugar. Por que não consigo esquecê-lo? Este roteiro vai mergulhar profundamente nas camadas ocultas desse apego persistente, revelando que o verdadeiro motivo pode estar muito além da lógica e do tempo. Inspirados pelos conceitos de Carl Jung, vamos explorar o que está inconsciente em você e como isso molda o seu desejo, a sua dor e a sua resistência em deixar ir. A resposta pode não ser confortável, mas ela é libertadora. Se você está pronto para descobrir a verdade que vive por trás da sua dificuldade em seguir adiante, escreva nos comentários: "Estou pronto para me libertar." Segundo Carl Jung, grande parte do nosso sofrimento emocional não vem apenas do que vivemos conscientemente, mas daquilo que reprimimos, projetamos e não compreendemos dentro de nós mesmos. Quando você não consegue se desvincular emocionalmente de alguém, é possível que esse apego esteja enraizado em aspectos inconscientes que clamam por reconhecimento e integração. Jung chamaria isso de uma ativação da sombra, os conteúdos psíquicos que rejeitamos, mas que encontram forma de se manifestar através de nossos vínculos e relacionamentos. Essa ligação que parece impossível de romper pode, na verdade, ser a projeção de partes suas que foram negligenciadas, carências não reconhecidas, feridas antigas não curadas e até ideais de amor e completude que você atribuiu a outra pessoa. Muitas vezes, aquilo que você sente por ele não é apenas sobre ele, mas sobre o que ele simboliza dentro do seu universo interior, como uma figura arquetípica, um espelho do seu ânimos, o aspecto masculino inconsciente que, segundo Jung, habita na psique feminina. A dificuldade de seguir em frente também pode indicar que o processo de individuação, o caminho rumo à totalidade psíquica, está sendo bloqueado por uma identificação exagerada com o outro. É como se a sua evolução estivesse condicionada à presença dessa pessoa, quando, na verdade, o verdadeiro chamado é para dentro, para reconhecer o que precisa ser transformado em você. Portanto, o que parece ser um problema de coração pode ser, na essência, uma convocação para a alma. A questão não é apenas porque você não consegue esquecê-lo, mas o que esse apego está tentando ensinar sobre quem você é e quem ainda pode se tornar. Segundo Carl Jung, grande parte do nosso sofrimento emocional não vem apenas do que vivemos conscientemente, mas daquilo que reprimimos, projetamos e não compreendemos dentro de nós mesmos. Quando você não consegue se desvincular emocionalmente de alguém, é possível que esse apego esteja enraizado em aspectos inconscientes que clamam por reconhecimento e integração. Jung chamaria isso de uma ativação da sombra, os conteúdos psíquicos que rejeitamos, mas que encontram forma de se manifestar através de nossos vínculos e relacionamentos. Essa ligação que parece impossível de romper pode, na verdade, ser a projeção de partes suas que foram negligenciadas, carências não reconhecidas, feridas antigas não curadas e até ideais de amor e completude que você atribuiu a outra pessoa. Muitas vezes, aquilo que você sente por ele não é apenas sobre ele, mas sobre o que ele simboliza dentro do seu universo interior, como uma figura arquetípica, um espelho do seu ânimos, o aspecto masculino inconsciente que, segundo Jung, habita na psique feminina. A dificuldade de seguir em frente também pode indicar que o processo de individuação, o caminho rumo à totalidade psíquica, está sendo bloqueado por uma identificação exagerada com o outro. É como se a sua evolução estivesse condicionada à presença dessa pessoa, quando, na verdade, o verdadeiro chamado é para dentro, para reconhecer o que precisa ser transformado em você. Portanto, o que parece ser um problema de coração pode ser, na essência, uma convocação para a alma. A questão não é apenas porque você não consegue esquecê-lo, mas o que esse apego está tentando ensinar sobre quem você é e quem ainda pode se tornar. O processo de individuação, conceito central na psicologia de Carl Jung, representa o caminho que cada indivíduo percorre rumo à realização do seu verdadeiro eu.
a integração de todas as partes conscientes e inconscientes da psique. Esse caminho, no entanto, não é simples nem indolor. Envolve perda, desconstrução de ilusões, confronto com a sombra e, muitas vezes, o rompimento de vínculos que já não sustentam o crescimento interior. Quando você permanece apegado a alguém que já saiu da sua vida, é possível que esteja, na verdade, resistindo ao chamado profundo desse processo. O apego, nesse contexto, não é apenas emocional, ele é existencial. Você se agarra à ideia de quem o outro foi ou do que representou, como se isso pudesse proteger você da dor de se encarar sozinho, nu diante de sua própria história, de seus vazios, de suas escolhas. Seguir em frente significaria não só deixar o outro partir, mas deixar para trás também uma versão sua que existia naquela relação. E isso, para o ego, pode parecer como uma pequena morte. Essa resistência é compreensível. A individuação exige que se abandone o conforto do conhecido para aventurar-se nas águas profundas do desconhecido interno. O vínculo com o outro funciona, muitas vezes, como uma âncora. Mesmo que a relação tenha acabado, o apego permanece como um vínculo psíquico que impede o mergulho total nesse caminho. A dor de cortar esse laço parece maior do que a dor de continuar preso, e assim, muitos permanecem presos, sem perceber que estão adiando a própria expansão. É comum que, inconscientemente, a mente construa justificativas para manter o apego vivo, lembranças idealizadas, fantasias de retorno, esperança de reconciliação, interpretações espirituais que validam a ligação como algo kármico ou predestinado. Essas narrativas atuam como defesas contra o luto que precisa ser vivido, não apenas pela pessoa, mas pelo eu que existia naquela dinâmica. A dor de deixar ir é muitas vezes a dor de se reencontrar com o vazio interior que antes era preenchido pela presença ou pela lembrança do outro. Jung afirmava que nenhum crescimento real acontece sem sofrimento, mas esse sofrimento não precisa ser destrutivo, ele pode ser criativo. A dor que surge do rompimento é a mesma energia que pode impulsionar a transformação. O sofrimento pelo outro se transforma, com o tempo, em compaixão por si mesmo, e a ausência se converte em espaço fértil para o nascimento de um novo eu, mais consciente, mais inteiro, mais verdadeiro. Esse novo eu não precisa negar o passado, mas também não se submete a ele. A individuação não exige que você rejeite as experiências vividas, mas que as compreenda como partes de um todo maior. A relação que você teve, por mais intensa ou dolorosa que tenha sido, foi uma etapa. O apego só se torna prisão quando você se recusa a aceitar que essa etapa terminou e que a sua alma está chamando por algo além. Ao resistir a esse chamado, você se afasta de si. Ao atender esse chamado, você reencontra sua potência. O medo de seguir em frente é, na verdade, o medo de se transformar. Mas há algo que só pode ser conquistado quando se solta completamente, a liberdade de ser quem você é, sem depender da presença ou aprovação de ninguém. Seguir em frente não é trair o amor vivido, é honrá-lo de forma madura, é reconhecer que o outro cumpriu seu papel e que agora a jornada continua. A dor da separação é o limiar de um novo ciclo, e permanecer no apego é permanecer estagnado à beira de um rio que convida a atravessar. O processo de individuação exige coragem, mas essa coragem é recompensada com autenticidade, com integridade e com a profunda paz de saber que você está, finalmente, no caminho de volta para casa, você mesmo. Dentro da estrutura psíquica proposta por Carl Jung, a sombra representa todos os aspectos da personalidade que foram reprimidos, negados ou excluídos da consciência por não se alinharem à imagem que construímos de nós mesmos. Ela contém tanto impulsos considerados negativos, como raiva, inveja, ciúmes, dependência, quanto potenciais positivos que foram esquecidos, como coragem, assertividade e sensualidade. No campo dos relacionamentos afetivos, essa sombra se ativa com uma força singular, muitas vezes projetada sobre o outro, revelando-se através das emoções intensas, das reações desproporcionais e dos apegos que desafiam a lógica. Quando você não consegue se desvencilhar emocionalmente de alguém,
pode estar diante de uma ativação direta da sua sombra afetiva. O que essa pessoa desperta em você, o que admira, o que odeia, o que teme ou deseja, pode ser a expressão viva de partes suas que você ainda não reconhece ou aceita. O outro se torna palco de uma dramatização inconsciente, onde você vê na figura dele fragmentos seus que não consegue ver em si. Talvez ele representasse uma liberdade que você sempre quis viver, mas que nunca se permitiu. Talvez a forma como ele se expressava despertasse em você uma sensualidade ou uma vulnerabilidade que foram reprimidas na infância. Talvez o ciúme que ele provocava tenha mais a ver com o medo do abandono que você sente desde muito antes de conhecê-lo. O que parece ser amor ou obsessão pode, na verdade, ser um espelho daquilo que você precisa integrar para se tornar uma pessoa mais completa. A sombra se revela com intensidade justamente na presença do outro, porque ele funciona como um espelho psíquico. Jung dizia que tudo o que nos irrita ou fascina no outro pode nos ensinar algo sobre nós mesmos. E isso se aplica especialmente nas relações que deixam marcas profundas. O apego não resolvido é muitas vezes o sinal de que a sombra foi projetada, mas ainda não foi reintegrada. Você continua preso à imagem do outro porque, em algum nível, ainda está tentando entender o que ele representava dentro de você. Essa dinâmica é comum em relações com alta carga emocional, em especial aquelas que terminam sem que se tenha vivido uma resolução interna. A ausência do outro mantém viva a projeção e a mente, em busca de sentido, revisita a relação inúmeras vezes, como se em algum ponto da repetição pudesse finalmente compreender o que está por trás de tanto sentimento. Mas enquanto não se volta o olhar para dentro, esse entendimento não acontece. Enfrentar a sombra afetiva exige honestidade radical, exige fazer perguntas incômodas. O que exatamente eu sinto falta? O que ele me fazia sentir que eu não consigo sentir sozinha? Que parte de mim eu entreguei a ele esperando que ele cuidasse? Onde eu me traí em nome de agradar ou manter o vínculo? Essas perguntas não são para culpar, mas para despertar consciência. Porque é só quando a sombra é trazida à luz que ela deixa de controlar sua vida a partir do inconsciente. O mais poderoso nessa jornada é perceber que a sombra não é inimiga. Ela é a guardiã de tudo aquilo que você ainda pode se tornar. O apego àquele homem, ao invés de ser visto como um erro ou uma fraqueza, pode ser compreendido como um convite. O convite para integrar o que foi projetado, resgatar o que foi perdido e transformar a dor em sabedoria. Ele foi o catalisador. A jornada, porém, é sua. Ao reconhecer o que ele despertou em você, não apenas como desejo, mas como espelho, você pode retirar a projeção e acolher essa parte interna. Esse é o ponto em que o sofrimento começa a dar lugar à lucidez. E quando a lucidez se instala, o vínculo se dissolve naturalmente, pois a sua psique já extraiu tudo o que precisava daquela experiência. Soltar, então, deixa de ser um esforço e se torna uma consequência natural do amadurecimento interno. Você não esquece o que viveu, mas já não precisa mais da presença do outro para ser quem você é. A sombra se transforma em luz e o amor em autoconhecimento. A dificuldade em se libertar de um vínculo afetivo muitas vezes está ligada a algo muito mais profundo do que o relacionamento em si. A repetição de um padrão inconsciente que vem sendo revivido de forma quase automática ao longo da vida. Carl Jung observou que aquilo que não é trazido à consciência retorna sob a forma de destino. Ou seja, aquilo que você não compreende em si mesmo, seus traumas, medos, feridas e expectativas inconscientes, tende a se manifestar repetidamente em sua experiência até que seja reconhecido, compreendido e transformado. Essa repetição não é um castigo, ela é paradoxalmente uma oportunidade. A psique humana busca a totalidade e, para isso, ela cria cenários e vínculos que colocam você exatamente diante daquilo que precisa ser curado. O amor que dói, a paixão que prende, o apego que sufoca, todos esses movimentos psíquicos estão, na verdade, apontando para algo em você que precisa de atenção e integração. O outro surge como personagem de uma história que já estava escrita muito antes de ele chegar. Muitos dos padrões afetivos repetitivos têm origem nas experiências precoces com figuras parentais.
Um pai emocionalmente ausente, uma mãe superprotetora, um ambiente familiar instável. Todos esses elementos moldam a forma como você aprende a amar e a ser amado. A criança, em sua vulnerabilidade, interpreta essas dinâmicas como verdades absolutas sobre si mesma e sobre o amor. E essas verdades se tornam moldes invisíveis que, na vida adulta, são projetados sobre parceiros românticos. Você pode, por exemplo, se sentir irremediavelmente atraída por pessoas emocionalmente indisponíveis, sem perceber que está apenas tentando, inconscientemente, resolver uma ferida de abandono que vem da infância. Ou talvez você aceite migalhas de atenção e carinho porque aprendeu ainda pequeno que precisava se esforçar para ser visto e amado. Assim, o relacionamento que parece único e insubstituível pode ser, na verdade, a repetição de um script antigo, um eco de algo que nunca foi curado. Jung considerava essas repetições como parte do processo de individuação. Elas surgem para que possamos olhar para dentro e perguntar: por que isso está acontecendo novamente? Por que eu me envolvo sempre com o mesmo tipo de pessoa? Por que, mesmo sabendo que essa relação me faz mal, eu não consigo deixá-la? Essas perguntas são portais. E ao atravessá-los com coragem e presença, você se aproxima de uma verdade mais profunda sobre si mesmo. A cura começa quando o padrão é identificado. E mais ainda, quando você percebe o que está tentando compensar através dele. Não se trata apenas de parar de se envolver com pessoas erradas, mas de entender o que, dentro de você, ainda acredita que precisa daquele tipo de relação para se sentir completo. Enquanto esse vazio interno não for acolhido, a repetição continuará. O outro mudará de rosto, de nome, de história, mas o enredo será o mesmo. Por isso, o apego a um relacionamento específico que já terminou pode ser apenas a superfície de uma ferida mais antiga. A intensidade do vínculo talvez esteja ligada ao fato de que, dessa vez, a dor ficou mais evidente, impossível de ignorar. E isso, por mais desconfortável que seja, é um presente. Porque é nesse momento que você tem a chance de quebrar o ciclo, de interromper a repetição e de dar um novo desfecho à história. Esse novo desfecho, no entanto, não acontece no campo da relação externa. Ele se dá dentro de você. Quando você reconhece a origem do padrão, quando acolhe a criança ferida que ainda espera por amor, quando aprende a se oferecer aquilo que sempre buscou no outro, então o ciclo se encerra e o apego perde sua força porque já não serve mais ao propósito de esconder a dor inconsciente. Romper com a repetição é um ato de consciência e coragem. É escolher não mais seguir o roteiro automático e, em vez disso, escrever um novo caminho baseado na verdade do que você é hoje e não nas feridas do que você foi. O relacionamento que prende, portanto, pode ser a última encenação de um padrão antigo. E ao reconhecê-lo, você se liberta não apenas da pessoa, mas de uma história inteira que já não precisa mais viver. Chegar ao fim de uma relação que ainda pulsa dentro de você pode parecer impossível, mas o que este roteiro revela é que a dificuldade de seguir em frente raramente está no outro. Está nas camadas inconscientes que ele ativou. O amor não resolvido, o apego doloroso e a sensação de ausência não são apenas experiências do presente, mas convites para o mergulho profundo no inconsciente, onde vivem as projeções, os padrões, as sombras e os aspectos esquecidos da alma. Ao compreender os ensinamentos de Jung e aplicá-los à sua própria jornada, você começa a perceber que o sofrimento afetivo pode ser o portal para uma expansão interior imensa. Cada vínculo que dói é um espelho, cada apego é um chamado, e cada perda é, na verdade, um início. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal para continuar explorando temas que unem a psicologia profunda com o autoconhecimento. E não saia sem assistir ao vídeo que está aparecendo agora na tela. Ele pode ser o próximo passo no seu processo de transformação. Lembre-se, a dor de hoje pode ser a sabedoria de amanhã, se você tiver coragem de escutá-la com consciência. Você está pronto para deixar de sobreviver ao passado e finalmente viver o seu presente.